Portanto, se não fizermos nada, daqui a 10, 15 anos estamos a olhar para a União Europeia como um museu. Porque reparem bem que os Estados Unidos fomentaram a crise e ela nasceu ali, e vejam como eles estão a reagir com muitas dificuldades. Mas a copiar o que é bom. Vejam lá se a administração americana não foi copiar os fundamentos da política europeia social, da Europa social. O SNS americano passa de privado a ser um SNS semipúblico, mas com uma forte componente pública para apoio aos mais favorecidos. O sistema de segurança social deixou de ser meramente racionalista relativamente às contribuições de cada um para ter uma vertente solidária na sua base. E a educação como um reforço da componente pública. E, portanto, hoje que estamos num debate eminentemente político a vésperas de eleições, é preciso confrontar também aqueles que em Portugal acham que uma política neoliberal vai dar resultado, quando nós vemos que os países mais desenvolvidos do mundo, ou o mais desenvolvido do mundo, está a regressar a ter bases que permitam, quando o mercado falha, que o Estado possa responder, mas com mecanismos adequados e preparados para responder. E eu fico espantado porque, depois de ler o programa do PSD para as próximas eleições, fiquei com a noção mais nítida que, de facto, o PS é o único partido social-democrata em Portugal. Porque, de facto, o Partido Social-Democrata devia se chamar Partido Liberal Português. Então, Pedro Santana Lopes, ao Partido Social Português, ao Liberal. Porquê? Porque, como ele já uma vez disse, porque, de facto, aquele programa é um programa que é deles, tem toda a legitimidade em o ter, ainda bem que o têm assim. Aquilo que ali está escrito é que nós deixaremos de ter um SNS público, uma escola eminentemente pública e uma segurança social pública. Coisa que os próprios, para quem estuda alguma filosofia política, os próprios filósofos americanos do neoliberalismo estão a abandonar, defendendo que, de facto, há uma matriz europeia de uma social-democracia que nasce com o São Paulo, com o Mitterrand, do ponto de vista político, do ponto de vista teórico, mais cedo, mas com o Willy Brandt, com Mário Soares, com o Filipe González, não é? Que é uma democracia que olha primeiro para as pessoas e para a solução dos seus problemas, percebendo bem que o mercado tem que existir, tem que funcionar, que nós devemos promovê-lo, mas quando o mercado falha, tem que haver alguém a reagir, e é o Estado que tem que reagir, mas tem que estar preparado para poder reagir, tem que ter os meios para poder reagir. Bem, dizer melhor, sim, mas o Estado, para poder reagir e estar preparado, tem que ser também um bocadinho mais leve, tem que estar, digamos assim, mais liberto de algumas atividades que hoje tem. Concordo inteiramente. Concordo inteiramente. O plano de privatizações que o PS tinha para este orçamento de 2011 é agora levado a um extremo pelo programa eleitoral do PSD. Também concordo que há coisas que podem ser privatizadas. Agora, há coisas que, a meu ver, são património de uma Europa social que não deve, para a qual não devemos abrir mão. E se abrirmos mão, estamos a transformar isto, ou a caminhar, a dar passos para podermos vir a ter problemas muito mais profundos no futuro. E, em segundo lugar, essa concepção da Europa museu não pode acontecer, ou poderá vir a acontecer, e nós não devemos deixar, se não houver, de facto, investigação e desenvolvimento, apoio às universidades, apoio aos programas de doutoramento, àqueles que sabem fazer melhor, mais rápido, mais barato e que são capazes, do seu trabalho, de trazer fatores de competência. Eu ainda hoje visitei uma empresa em Orem, que me chamaram lá por telefone, se lá podia ir, para me apresentar um protótipo inovador, que é a gestão de parques de estacionamento por telemóvel. Portanto, a pessoa escreve o seu telemóvel numa base de dados, que eles têm um sistema, quando o telemóvel se aproxima do parque de estacionamento, recebemos uma mensagem a dizer se há lugar ou não, onde é que há o lugar, e ao chegarmos à portaria, carregamos um código no telemóvel, sem mais nada, e abre-se a portinhola, entramos lá dentro, saímos e vai-nos descontar à conta que dissermos dos X euros ou X cêntimos onde estivermos. E essa patente está registada, é uma tecnologia nacional, de pessoas aqui do nosso Ribatejo, do Orem, uma até a tomar, casou lá em Orem, e pronto, pus logo ali o Expresso, telefonei para alguém do Expresso a pedir apoio para que aquilo pudesse ser divulgado, porque acho já andam alemães e holandeses de volta deles. Eles já têm no Fórum Montijo e acho que têm agora um acordo para todos os fóruns ter essa tecnologia, porque é uma tecnologia inovadora que
poupa papel, não se carrega no botão para tirar papel, é uma espécie de via verde, mas em vez de ser a pagar mais um coisa para colar, não sei quantos, é que só basta o telemóvel. Não é preciso fazer mais nada, e para o telemóvel toda a gente tem, tipo, carrega nos botões e automaticamente tem acesso ao estacionamento. Portanto, essa inovação é fundamental para quê? Para nós acompanharmos, sobretudo na economia dos bens transacionáveis, aquilo que de melhor se faz no mundo. Não é? Ainda hoje saiu, ontem, o ranking das empresas de maior valor, e aí para lá vem. Porquê? Porque teve o iPad 4, e o i3, e o 2, e porquê é que é capaz de inovar? Porque faz uma forte investigação, um forte investimento em investigação e desenvolvimento, e por isso tem uma marca duradouramente no tempo, nos primeiros lugares do ranking das empresas mais competitivas e valorizadas do mundo. A Europa, com esta agenda, poderá reagir, mas também precisa, a meu ver, de outros protagonistas. O nosso plano de reformas, e era aqui agora entrar na última parte para concluir, o nosso plano de reformas nacional tem, sobretudo, um ponto que, a meu ver, é inteligente, chamado crescimento inteligente. De facto, o Governo desenhou, com os parceiros sociais, um escopo de medidas que, a meu ver, são estruturantes para aquilo que pode ser um país pequeno, competitivo, no seio do mercado global onde estamos. Nós não estamos só no mercado nacional, ao contrário do que penso, estamos no mercado mundial. Eu hoje, ao telefone, estive a tratar de ajudar uma empresa daqui do distrito a exportar 50 pavilhões em estruturas metálicas para o Brasil. Porquê? O Brasil não tem serralharias preparadas para, se quiser fazer estruturas, por exemplo, com 1000 metros quadrados, não tem pavilhões sem pilares. E nós temos aqui toda a tecnologia, temos aqui as empresas, e eles têm lá necessidade. Portanto, porquê que o mercado não está ali ao lado? Os barcos, tanto vão daqui para a Alemanha, daqui para o norte da Europa, para a França ou para outro lado qualquer, como vão para os Estados Unidos, como vão para o Brasil. É uma questão de mercado. E, de facto, o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, não tem serralharias à altura das necessidades de crescimento económico que eles estão a ter. E, portanto, nós, em Portugal, temos uma meta de investigação e desenvolvimento que é um compromisso com a ciência para 2020 e, portanto, que tem, no fundo, um conjunto de medidas que têm como preocupação principal pessoas. Portanto, formar pessoas, prepará-las para que possa haver um maior índice de empregabilidade dessas pessoas formadas em investigação e desenvolvimento nas empresas, por um lado. Depois, reforçar a afirmação dessas empresas e dessas instituições com prémios e com candidaturas internacionais que permitam o reconhecimento empresarial e de investigação dessas mesmas empresas. Portanto, por via da internacionalização, através do reforço ao apoio à inserção desses investigadores e, por outro lado, também a própria difusão e o próprio conhecimento dessa inovação. Eu, há dias, fiquei espantado porque a União Europeia tomou a iniciativa de alterar o regime jurídico das patentes. Uma empresa portuguesa, para registrar uma patente na União Europeia, no Instituto Europeu de Patentes, demorava entre 5 a 10 anos. Com este novo regime, passa a demorar menos de um ano. Mesmo assim, houve 2 partidos que votaram contra. É só votar na Comissão, não é no plenário, mas é a posição de Portugal, daquele relatório, foi o que eu fiz, para entregar à União Europeia com a nossa posição. Os 2 partidos que votaram contra o meu relatório, não contra mim, não contra o conteúdo, mas que aquilo era mau. Porque as patentes deixavam de ser traduzidas em português. Ou seja, nós, os documentos que entregávamos na Alemanha em português, temos que passá-los a entregar em inglês. Porque isto era mau para 60 tradutores do país e ia levar 60 pessoas para o desemprego porque deixavam de traduzir as patentes. E eu disse, não, mas os portugueses vão escrever as patentes em princípio para descrever os bens, vão escrevê-los em português. Se é preciso traduzi-los para inglês. As outras é que não deixamos de traduzir para português. Mas qualquer empresa hoje tem acesso a um técnico que lê as patentes em inglês. Deixa de gastar dinheiro, baixamos os custos de contexto, melhoramos a competitividade. Quer dizer, o argumento dá para tudo, se formos por aí. Mesmo assim, houve 2 que votaram. E, portanto, bem, depois, uma agenda nacional digital, até 2015. Portanto, um conjunto vasto de medidas que tem, digamos assim, não só a ligação da net a todas as escolas, como foi um pressuposto, mas agora a disseminação de um computador para 2,
a utilização das técnicas de informação no ensino, na formação profissional, a divulgação e a instalação de meios telemáticos e informáticos num vasto conjunto de serviços online públicos que já também está a começar com algumas candidaturas do CREN por via dos municípios. Depois, uma coisa chamada Inovação Portugal 2020, que tem a ver também com a possibilidade em Portugal de criarmos, eu não sei dizer isto muito bem, apetrechamento tecnológico para podermos ter a recepção de centros internacionais, por exemplo, de call centers e de outros meios de formação ou de empregabilidade que as nossas redes tecnológicas possam suportar. Portanto, ter uma rede tecnológica preparada, digital, para responder a tudo o que melhor seja feito na Europa e no mundo. Depois, no fundo, um objetivo central de melhor educação digital e de melhor educação na área informática. E, portanto, apetrechamento por via do inglês e por via das tecnologias de informação dos nossos jovens para gerações vindouras terem outra capacidade também, depois na área de pesquisa e desenvolvimento, poderem fazer o seu trabalho.